Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e hoje nós estudaremos a parte 3 do conteúdo de geometria analítica. Eu peço que você preste bastante atenção, pois é um conteúdo um pouco complicado. E se você perdeu as outras aulas, assista para depois rever essa aqui, ok? Mas sem perca de tempo, vamos para o nosso conteúdo e atividades da aula de hoje. Vamos lá. O que a geometria analítica estuda? A geometria analítica tem como principal objetivo descrever objetos geométricos utilizando o sistema de coordenadas, como você pode ver aí abaixo, que é o plano cartesiano. E este consiste em dois eixos reais perpendiculares entre si. O eixo horizontal é o eixo das abscissas e o eixo vertical é o eixo das ordenadas. Como você pode ver aí, as abscissas é o eixo x, horizontal, e as ordenadas, vertical, é o y, tá bom? E quando eu tenho um ponto, ele vai ter uma coordenada em x e em y. Como você pode ver aí na imagem, o ponto P, ele tem coordenada x e coordenada y, ok? Vamos lá. Vamos ver alguns conceitos importantes da geometria analítica. O primeiro deles, distância entre dois pontos. A distância entre os pontos A e B é definida pelo segmento de reta AB. E nós vamos denotar distância de AB. Veja como obter o tamanho desse segmento, ou seja, a distância. Vamos lá. Note que a distância entre os pontos A e B é a hipotenusa do triângulo. Essa distância que está em vermelho, essa reta em vermelho. Logo, para determinar, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Por quê? Vamos lá. No triângulo, nós temos os dois catetos e temos a hipotenusa, que é a reta que está em vermelho. No caso dos catetos, o cateto aí abaixo é x menos b, perdão, xb menos xa. E aí você vai ter o valor desse cateto aí, que é a base. No caso, para saber a altura, é só yb menos ya. Você vai ter a medida desse outro cateto. E os dois somados ao quadrado vai dar a distância ao quadrado. Resumindo, nós temos essa fórmula aí. Distância de A até B é igual a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya. Bom, então vamos focar nisso aí. Distância entre dois pontos. Nós teremos uma questão relacionada a esse conteúdo. Vamos lá. Temos também a equação geral da reta. A reta é um dos elementos primitivos da geometria, examinada na geometria analítica. Após ter sido estudada a fundo, foi possível descrever o comportamento de uma reta por meio de uma equação geral. A equação geral da reta é, portanto, uma representação algébrica da reta e pode ser descrita pela equação ax mais by mais c igual a zero. Então, essa é a equação geral da reta, aquela reta que nós vimos no slide anterior, ok? Ela pode ser descrita usando essa equação, ok? Vamos para o próximo slide. Vale ressaltar que A, B e C são números reais, com A e B diferente de zero. Agora, nós vamos para a equação geral e reduzida da circunferência. Observe a circunferência aí nesse plano cartesiano e nós podemos ver que ela também possui uma equação geral, só que um pouco mais difícil, como você pode ver aí em cima. X² mais y² menos 2ax menos 2by mais a² mais b² menos r² igual a zero. Essa equação geral é deduzida a partir da equação reduzida. Vejamos a representação da circunferência de centro AB, como você pode ver aí, ó. O ponto C, ele tem como coordenada x igual a A e no eixo das abscissas y igual a B, ok? E o raio é essa distância do centro até a reta. E usando essa fórmula, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, nós conseguimos
encontrar a equação geral dessa reta. E no caso, o que seria o A e o B? Esses pontos que estão no centro aí, ok? Esse C, que é o centro, as coordenadas que compõem esse ponto vão ser substituídas na fórmula e você vai encontrar o valor da equação geral da circunferência pedida, ok? Agora, nós vamos resolver a nossa primeira questão. Questão 172, prova azul do segundo dia do Enem 2020. No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de cone, lembrando uma árvore de Natal conforme as figuras 1 e 2. Observem aí as duas figuras. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação consideradas segmentos de reta de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste até o ponto de uma circunferência de fixação no chão de tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. O poste está fixado no ponto C, centro da circunferência, perpendicularmente ao plano do chão. Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas dos anos anteriores, que juntas totalizam um pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metro da circunferência deverá ser de alternativa A, 4 metros, alternativa B, 4,87 metros, alternativa C, 5 metros, alternativa D, 5,83 metros e alternativa E, 6,26. Ok? Para nós resolvermos essa questão, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras, a primeira fórmula que nós vimos, tá bom? E você vai entender o porquê. Se a circunferência está dividida em 20 partes iguais, então há 20 mangueiras. Como nós vimos que ele vai usar 100 metros, cada mangueira mede 5 metros. 100 dividido para 20 igual a 5 metros, ok? Assim, nós temos que o raio da circunferência pode ser calculado pelo Teorema de Pitágoras, como abaixo. Nós temos aí, esses 3 metros é a altura que foi dada na questão. Os 5 metros nós acabamos de descobrir, porque 100 dividido para 20 é igual a 5. E ele quer saber em metros o raio desse cone. E nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. Vamos lá. Nós temos, então, x² mais 3² igual a 5 elevado ao quadrado. Que questão fácil, né? Então, vamos resolver. Ficando igual 3² igual a 9, 5² igual a 25. E aí, esse 9 está somando com x, eu vou passar subtraindo. Ficando 25 menos 9 igual a 16. Nós temos, então, x² igual a 16. Agora, esse número elevado ao quadrado, esse x, eu vou passar para o outro lado e vai virar uma radiciação. Estava a potência, o 2. Quando eu passo para o outro lado, vira raiz. Foquem nisso. Potência de um lado, do outro vira raiz. Então, vai ser raiz de 16, que é igual a 4 metros, ok? Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos para a próxima questão. Questão 137. Prova azul do segundo dia do Enem 2021. Questão proposta. Vamos ler. Uma moça estacionou seu carro na interseção da Rua 1 com a Avenida A. Rua 1, que você pode ver aí com a Avenida A, é o centro do nosso plano cartesiano, ok? Onde está o carro. Está até descrito carro, é na origem. Ela está hospedada em um hotel na Rua 3, posicionada a exato 40 metros de distância da Avenida A, contados a partir da Avenida A em direção à Avenida B, ou seja, no eixo de baixo aí, X, abaixo do eixo X, onde está a Avenida B.
No mapa está representado um plano cartesiano, cujo eixo das abscissas coincide com a Avenida A e o das ordenadas com a Rua 1, sendo a origem 00 o local onde se encontra estacionado o veículo, como eu falei. Os quarteirões formados pelo cruzamento dessas vias formam quadrados de lado medindo 100 metros. A ordenada do ponto que representa a localização do hotel é, vamos lá, A, menos 60, B, menos 40, letra C, 0, letra D, 40 ou letra E, 60. Vamos lá, resolver. Se você pode ver aí que a letra A e a letra E, ambos têm 60. E como na alternativa E não tem um sinal, significa que é positivo, tá bom? Para você não ficar com essa dúvida. Na letra B e D também. Vamos resolver. Para resolvermos a questão, basta analisarmos o plano cartesiano formado pelas ruas e avenidas que compõem a figura. Está aí o plano cartesiano novamente para a gente conseguir resolver. Pelo enunciado, o hotel fica na rua 3. E de uma rua para outra é 100 metros. Logo, o nosso x vai ser igual a 200 metros. Ainda pelo enunciado, a moça andou pela Avenida A em direção à Avenida B pela Rua 3. Observe que ela andou até a ponta do nosso eixo X aí, com a direita, e depois ela desceu pela Avenida B, em direção à Avenida B, ok? Isso pela Rua 3. Acima do eixo X é positivo, abaixo é negativo. Como ela andou 40 metros, logo nosso y vai ser menos 40. Então, nós temos x igual a 200, como foi falado, e o y igual a menos 40. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Uma questão bastante simples que é só analisar o plano cartesiano para resolvê-la. Vamos para a próxima questão. Essa questão é a questão 174, da prova cinza do segundo dia do Enem 2014, uma questão proposta também. Alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô anfíbio que executa saltos somente nas direções norte, sul, leste e oeste. Um dos alunos representou a posição inicial desse robô no plano cartesiano pela letra P. Você pode ver aí na ilustração que P está no eixo X menos 1 e no eixo Y 1, ok? Então, ele está no quarto quadrante desse plano cartesiano, tá? Observem aí o ponto P. A direção norte-sul é a mesma do eixo Y, sendo que o sentido norte é o sentido de crescimento de Y e a direção leste-oeste é a mesma do eixo X, sendo que o sentido leste é o sentido de crescimento de X. Em seguida, esse aluno deu os seguintes comandos de movimentação para o robô: 4 norte, 2 leste e 3 sul, nos quais os coeficientes numéricos representam o número de saltos do robô nas direções correspondentes. E cada salto corresponde a uma unidade do plano cartesiano. Depois de realizar os comandos dados pelo aluno, a posição do robô no plano cartesiano será... Nós temos aí as alternativas, colocando a posição de cada um deles e nós vamos verificar qual dessas alternativas está correta. Vamos lá. O robô inicialmente está na posição menos 1 em 1, o que representa menos 1 em x e 1 em y. Lembre-se que o par ordenado possui sempre o primeiro x e sempre o segundo y, ok? Vamos lá. Vamos deixar mais claros os conceitos de norte, sul, leste e oeste. Norte para cima, eixo y sendo positivo. Sul para baixo, eixo y negativo. Leste, que é para a direita, eixo x positivo. E oeste para a esquerda, eixo x negativo. Tá bom? Ó, o nosso robô andou 4 norte, 2 leste e 3 sul. Perceba, se ele vai 4 unidades para cima e 3 para baixo, 4 menos 3, 1.
Então, ele foi, na verdade, 1 para cima. Isso significa que o valor de y dele, ao final, aumentou em 1 unidade. Nós sabemos que era 1, aumentando 1 unidade fica somente 2, ok? E se ele anda 2 para leste, 2 para a direita, ele está aumentando o valor de x. Note que leste equivale ao eixo x, sendo positivo, ou seja, ele vai aumentando. Isso, o valor que era menos 1, aumentou 2 unidades. Então, menos 1 mais 2 é igual a 1. Isso equivale ao valor final em x, ok? Então, nós temos 2 e 1. Agora, esse ponto. Então, como x é 1 e y é 2, isso equivale ao ponto 1, 2. Portanto, a alternativa correta vai ser a alternativa C. Agora que você viu alguns problemas simples do Enem relacionado à geometria analítica, eu peço que você pratique outras questões relacionadas a esse conteúdo. E também faça umas questões um pouco mais difíceis, revendo as nossas aulas nas nossas plataformas, ok? Fique por dentro do assunto e não perca nada. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje e até a próxima aula.